Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Não, eu cumprimentei os desencarnados, né? Mas eu gostaria muito de cumprimentar aqui agora os encarnados. Então, meus queridos amigos encarnados, boa noite, pessoal! Graças a Deus, eu pensei que eu ia fazer a palestra só para espírito desencarnado, mas está cheio de encarnado aqui, né? Brincadeira, meus queridos, é sempre um prazer, uma alegria, uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, amor e caridade, principalmente nessa semana abençoada, aqui nesse mês que comemoramos, esta casa comemora 14 anos de existência, um adolescente ainda, mas que já está fazendo um trabalho de gente grande, não é? Quero também cumprimentar os meus queridos amigos internautas que também estão nos assistindo, e que estão sempre levando aqui esses conhecimentos aqui para tantos lugares, né? Nos mais longínquos rincões aqui do nosso país, inclusive de outros países também. Bom, meus queridos, como eu disse, esta casa completa hoje, amanhã na verdade, porque hoje é 9 de junho de 2026. Amanhã, no dia 10 de junho de 2026, esta casa completa exatamente 14 anos de existência. 14 anos de muita luta, de muito trabalho, de muito amor, principalmente, muito carinho aqui. E eu queria falar um pouquinho para vocês aqui do que é esta casa. Muitos aqui não conhecem a história desta casa. Alguns sim, alguns que já leram o meu livro, que eu inclusive aproveito para falar, o livro Resgate Sublime Histórias para Inspirar, que eu escrevi no ano passado, lancei no ano passado, está aí na livraria, e lá eu conto com detalhes todas essas questões de como eu conheci a doutrina espírita, como é que eu construí esta casa, e as mais diversas histórias. Tem histórias das reuniões mediúnicas, tem cartas psicografadas, e no final eu selecionei também algumas histórias das minhas andanças pelas estradas do Brasil afora, ajudando os andarilhos, histórias emocionantes, eu selecionei algumas delas. Então depois adquiro esse livro que vai ajudar também nos projetos sociais da casa. Mas quem leu já conhece um pouco da história. Eu vou resumir aqui de uma forma bem resumida, porque a história é bem ampla e bem grande, não é? Para quem não conhece um pouquinho dessa história desta casa aqui, que na verdade, tudo isso que vocês estão vendo aqui, toda essa estrutura toda nasceu na cozinha da casa da mamãe e do papai. Meu pai, sou Chiquito, cara fresco, né? Que ali se encontra 90 anos e 6 meses, né, pai? Pai gosta de falar 90 anos e 6 meses, né? Hoje completa. E tudo ali nasceu na cozinha. Mamãe, que já está no plano espiritual, mas tudo começou lá. E como é que foi essa história? Na verdade, eu não era espírita, eu não nasci num berço espírita, pessoal. Né? A maioria de nós, como todos, né, nascemos num berço católico, né? E eu não conhecia o espiritismo. Na verdade, eu conheci a doutrina espírita há não muito tempo atrás, no ano de 2000. Então eu sou espírita, ou estou tentando ser, há 26 anos. Essa é a verdade. Sou muito novato em relação ao meio espírita, aqui de nossa cidade principalmente, né? Onde tem tantas pessoas que já têm 50, 60 anos de espiritismo, já tem 26 anos. Mas, na verdade, eu morria de medo desse tal de espírito, sabe, gente? Na verdade, eu tinha pavor desse negócio de espiritismo. Porque eu tive uma experiência espiritualista quando adolescente. Minha tia me levou num lugar em Belo Horizonte, e ali eu cheguei lá e o bicho estava pegando. E espírito baixando para quanto é lado, e cachaça voando, e charuto, e aquele trem tudo, e eu passando mal danado. E eu falei, Deus me livre, guarda esse trem aqui. Esse trem que é tal de espiritismo, eu quero saber disso aí não. E eu saí de lá correndo. Eu falei, nunca mais eu entro num lugar desse não. Deixa eu voltar para minha igrejinha católica lá que é bom. Lá 60 joelhos, tomate, não tem esses problemas não. Passados muitos anos, eu já com as minhas empresas, né, eu sou contador, tributarista, enfim, e eu tinha um cliente de grande porte, inclusive, e esse cliente era em Belo Horizonte, e eu tinha que ir e ficava em Belo Horizonte segunda, terça e quarta durante a semana trabalhando, e o diretor-geral dessa empresa, que inclusive mandava até mais do que o dono, ele era espírita. Quando eu descobri que ele era espírita, caiu o meu conceito. Como é que pode? Um cara com um cargo tão importante desse, numa empresa tão grande como essa, ele mexe com essas coisas? Deus me livre, né? E aí, mas eu falei, eu não vou discutir com ele, né? O cara era o chefão, e era uma empresa muito grande, era um cliente muito grande para mim, né?
Diz que a gente não discute religião, futebol e política, não é isso? Eu deixei quieto. Mas ele sempre me chamava. Ô Sérgio Bebiano, vamos lá no Centro Espírita para você conhecer lá as palestras. Eu falei, não, eu estou apertado de serviço, meu filho. Eu arrumava um tanto de desculpa lá. Deixa que esse trem não agora não. Eu falei, Deus me livre que eu vou nesse lugar, né? Mas eu não queria falar com ele, que eu não ia por causa disso, né? E ele me chamava todo dia, e eu todo dia, a minha desculpa era essa. Não, estou apertado demais de serviço, agarrado aqui, meu filho. Aí ele ia embora, eu ia para o hotel dormir, né? Não tinha nada, estava tudo tranquilo. Um dia ele chegou perto de mim e falou assim, e aí, Bebiano, você viu que está tudo atrasado aí? Eu falei assim, que é isso? Aí eu fui dar um de bonzão, né? A vaidade. Que é isso? Eu sou o melhor contador dentro do Brasil, não, eu sou o melhor contador do mundo. Eu sou o cara, eu sou fera, está tudo em dia. Balancete em dia, relatório tudo em dia. Eu sou bom demais. Eu precisava até de um momento, né, só? Porque esse trem está tudo bom aqui. Eu até vou embora mais cedo dormir, porque não tem nada a fazer. Aí ela falou assim, uai, já que você está folgado mesmo, então vamos lá no centro comigo. Eu falei, esqueci que a minha desculpa era aquela, e agora, né? Ai, meu Deus do céu. E eu já comecei a tremer nas bases. E aí eu falei assim, então vamos. Não tinha jeito de eu falar não, né? E ele foi. Mas Belo Horizonte, de noite, aquele trânsito caótico, assim, já sei, eu desligo o celular, eu perco dele na estrada, amanhã eu estou apertado de novo, né? Ele não dava nem um palmo de distância. E chegamos lá na tal Fraternidade Espírita Irmão Glacos, lá no Padre Eustáquio. Gente, eu tremi, eu sempre trabalho assim, é minha roupa de trabalho, terno e gravata, é o dia inteiro de terno e gravata, então eu não vou em casa trocar de roupa, eu saio do trabalho e já venho direto para cá, como hoje. E aí eu suar descia, assim, de molhar meu terno, de medo, pavor, na verdade. E eu cheguei na tal da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, prédio grande, 2 andares e tal, e aí eu já cheguei lá morrendo de medo, né? Entramos no salão, um salão amplo como esse aqui, e aí eu sentei na última cadeira, perto da escada, era no 2º andar do salão de convenções deles. Assim, a hora que começar os trem começar, eu já saio correndo aqui, não quero nem saber, né? Vou vazar desse lugar aqui. Mas era tudo clarinho como aqui, um lugar bonito, tinha homem, tinha velho, tinha criança, tinha, enfim, né? E eu achei aquele estranho, um palco como esse aqui, tinha uma mesa grande, tinha umas pessoas, deve ser lá, né? Que o bicho pega, né? E eu fiquei lá, mas eu morria de medo, pessoal. E aí fizeram uma prece e começou uma palestra. E eu estava sentado na última cadeira. E a palestra parecia que era para mim, porque eu estava passando naquela época uma série de situações. Lá na nossa casa, meu pai bebia naquela época, minha mãe depressiva, meus irmãos, cada um para si e Deus para todos. Eu cheio de problemas profissionais, aquelas situações que todos nós, né, no nosso cotidiano passamos, situações difíceis muitas vezes. E a palestra era exatamente para mim. Eu falei, meu Deus, esse povo é da bruxaria mesmo. Esse cara sabe tudo de mim. E tinha umas 600 pessoas no salão, assim. E eu olhava assim, ele estava olhando para mim. Aquela sensação que o palestrante estava olhando para mim. Ele estava olhando, assim, estava olhando para mim. Ai, meu Deus do céu, né? E eu baixava a cabeça. Quando eu levantava, estava olhando para mim. Ele está falando para mim. E era daquele jeito, né? E depois acabou a palestra, como fizeram outra palestra, aí fizeram outra palestra, lá eram 2 palestras. E a segunda palestra não estava enfiando, era o dedo na ferida, não era a mão. Meu Deus, como é que ele sabe disso tudo? Ao final, terminou, fizeram a prece. Aliás, antes disso, né? Esse amigo meu, diretor da empresa, chegou e falou assim, vamos lá tomar um passe? Né? E eu sabia lá que é questão de passe, lá o passe é no meio da palestra. Assim, eu não quero tomar nada não vou beber nada desse trem aqui não, beber. Então tomar um passe, tomar um passe, pensei que era para beber, né? Se vai que vai para beber uma cachaça, sei lá, alguma coisa aqui, né? Não quer beber nada não. Não, é só tomar um passe. Foi falando, não teve jeito, vamos lá. Fomos para uma salinha, igual a nossa aqui, meia luz. Eu falei, ai meu Deus, é aqui que o bicho vai pegar, né? E eu tremia de medo. Aí veio uma senhora, falei, fecha os olhos. Eu não, fechar o olho, aí eu fechei um só, né? Fiz uma prece mais ou menos, ela falou, faz uma prece, você fez um Pai Nosso mais ou menos lá, né? E ela foi aplicando o tal do passe. E o trem foi ficando bom, só. Eu fui relaxando, mas você sabe que esse trem está até bom, né? Aí sentei lá de novo, aí acabou a palestra, o pessoal fez a prece, foi saindo embora, e eu falei assim, mas e aí? Aí chegou esse meu amigo, vamos embora? Eu falei, como assim embora? E as coisas, né? Não vai acontecer mais nada não? Não, mas já acabou tudo? Sim, tudo. Mas já acabou tudo mesmo? Ele, mas não acontece mais nada. Eu falei, não, o que você achou que ia acontecer aqui? Eu falei, nada, imagina, né? Fui embora. No dia eu voltei.
Voltei mais aberto, né? Aí eu prestei mais atenção. Aí acabou que eu quero conversar. E aí foi onde eu comecei, e eu tenho um carinho e uma gratidão muito eterna por aquela casa, que é a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, em especial a Dona Mariana, que me acolheu. Eu comecei a frequentar lá, direto, estudando muito, né, ali. E sempre passando por uma série de situações, mesmo assim, passando por aquelas provações que todos nós normalmente passamos. E eu falava sempre para a Dona Mariana, que lá, né, sempre estava nos ouvindo. E ela falou assim, vamos fazer aqui um receituário mediúnico, lá chama receituário mediúnico, aqui chama acolhimento fraterno, só muda o nome. E aí, eu falei assim, vamos lá. Aí eu fui lá, conversei com a pessoa, aí fiz aquele rosário de lamentação, minha vida é difícil demais, é tudo difícil, a situação está complicada e tal. E aí, eu falei assim, então tá, nós vamos orientar. Aí vem a orientação, lá vem a orientação espiritual, e vem uma carta de um espírito, irmão Eugênio. Ao final me entregaram a carta desse espírito, com as recomendações, e estava lá. Ler um livro tal, ler alguns livros, tomar o passe, tomar água frutificada e tal, manter os pensamentos elevados, orações, e lá embaixo estava assim, a última linha, implante o culto do Evangelho no lar. Eu ia aquele negócio lá, fiz tudo, menos o culto no lar. Não, fazer culto no lar, isso tem que dar certo, não. Como é que eu vou fazer culto lá na casa do meu pai, que é a bagunça danada lá, que é a confusão danada, não mexe com isso não. Né? Nem certo. Fiz tudo, menos o culto. E aí, obviamente, não resolveu nada, né? E as coisas continuaram. Passaram-se 6 meses, e as coisas complicadas. E aí, eu sempre naquela mesma, Dona Mariana, está muito difícil. Ela falou assim, vamos lá no receituário mediúnico de novo. Vamos fazer mais uma vez. Vamos. Aí fui lá, falei as mesmas coisas que eu havia falado há 6 meses atrás. E aí foi lá, aí veio uma carta de um amigo espiritual, do mesmo irmão Eugênio. Só que só tinha uma frase, falando para mim assim, eu já vos disse, implante o culto do Evangelho no lar. Assim, gente, que ferrada, velho, né? Eu morri de vergonha. E aí então, cheguei aqui em Divinópolis, procurei minhas irmãs, olha, tá aqui as cartas, estão falando para a gente plantar o culto do Evangelho no lar. Então vamos fazer. E aí aprendi como que fazia culto do Evangelho no lar, fiz o curso, inclusive, de Evangelho no lar, lá no Irmão Glaucus, em Belo Horizonte, e começamos na cozinha da casa da mamãe, na cozinha da casa do papai. Eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meu irmão, só nós. Toda quarta-feira, às 19 horas, fazíamos ali. E com o passar do tempo, as coisas foram encaminhando, foi melhorando, tudo, né? E aí, com o passar do tempo, recebi uma outra carta, ali, do irmão Joseph Gleber, um espírito trabalhador daquela casa, e veio a orientação, que eu procurasse o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, para trabalhar na reunião mediúnica. Olha só, eu não conhecia ninguém do movimento espírita aqui em Divinópolis, eu não frequentava nenhuma casa espírita, e aí fui lá, naquela casa, comecei a conversar lá e tudo, e comecei então a frequentar a casa, comecei a aprimorar mais, aí comecei a fazer palestras, e comecei a entrosar, com o passar do tempo, né, mais amizades no movimento espírita, e o pessoal começou a saber, você faz o culto do Evangelho no lar na casa de sua mãe? Faço, na casa do seu pai, sim. Eu posso ir lá? Uai, pode, né? E assim, chegou começamos a fazer, era na cozinha, aí depois chegou mais outro, posso ir lá também? Pode, aí foi chegando mais aí a cozinha ficou pequena, aí nós fomos para a sala. Aí fazemos na sala. Aí chegou mais um, chegou mais outro, aí a sala foi ficando pequena, sala, copa, cozinha, e aí não cabia mais ninguém. Aí meu pai falou assim, Sérgio, como é que nós vamos fazer com esse povo tudo aqui em casa? Está todo mundo em pé, não tem nem lugar de povo sentar. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu vou poder ir embora? E era só o estudo do Evangelho, mais nada. Aí eu tive a ideia, assim, quem sabe a gente não faz um sobradinho aqui em casa? Vamos construir aqui, né? Em cima da casa da laje aqui. Aí eu fiz uma cobertura, e nós então fizemos o primeiro estudo lá, que é, tem que ligar aqui, aqui, onde tudo começou, né? Olha só, este aqui foi em cima da casa, olha lá meu pai, né? Ali.
a casa, meu pai, minha irmã, ali tinha a caixinha de som, aquela caixa de som, olha para você ver, tá aí, né? E isso aí era na parte de cima, e olha para você ver, todo mundo ali, então fazíamos exatamente toda quarta-feira, às 19 horas, o estudo do Evangelho no Lar, e aí foi chegando mais gente, e aí, pessoal, não cabia mais ninguém ali em cima. Eu fiquei morrendo de medo, se a laje vai acabar, vai caindo aqui, vai morrer um monte de gente aqui, isso aqui vai complicado. Então, aí veio, então, a intuição para construir um centro espírita. Eu disse, eu vou construir um centro espírita. E aí, comecei a procurar um terreno, eu queria construir um centro espírita pequenininho, né? Aí comecei a procurar um lotinho aí de uns 150 metros, 200 metros no máximo, aí eu fazia um galpãozinho, um banheirinho e pronto, né? Mas todo lugar que eu procurava não dava certo. Ou o dono do lote não vendia, as coisas não caminhavam e tudo. E eu tinha comprado esse terreno aqui, pessoal, um terreno de 6 mil metros quadrados que eu tinha comprado há um tempo atrás, né? Que eu queria construir a sede das minhas empresas, do Grupo Dias e Bebiano, para atender bem os meus clientes, os fornecedores, os funcionários. Fui juntando dinheiro para construir uma sede bem bonita, um prédio bem bonito aqui, para me atender, né, das minhas empresas. E procurando um terreninho para fazer o centro espírita. E aí, num janeiro, um calor infernal, eu com 2 corretores, estava numa antiga fazenda, eles me mostrando o terreno lá, eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Aqui não tem água, não tem ponto de ônibus, não tem nada. E era um calor danado, era época de manga, os corretores foram apanhar manga, e as luzes passavam entre as folhas, as luzes do sol. E eu olhei para cima assim, e eu falei, ô Senhor, tem de piedade e misericórdia de mim. Se for para me construir o centro espírita, então me mostra um local adequado, me encaminha um terreno, para que eu possa fazer, se for para fazer mesmo, então me ajuda, eu não aguento mais essa vida. Já tinha 4 meses que eu estava procurando um terreno, e eu fiz aquela prece tão sentida, e aí veio uma voz, como eu estou conversando com vocês aqui, bem aqui no meu ouvido, falou assim, constrói lá no imóvel no Niterói, você já tem lá? Aí eu falei assim, o quê? Não tinha ninguém, né? O quê? Aí veio do lado de cá e falou assim, o imóvel lá no Niterói, é lá que você tem que construir o centro. Eu olhei de novo, o quê? Aí caiu a ficha, né? Caiu a ficha, gente, é no terreno, que era esse aqui. E aí vim correndo, né? Aí eu, vamos embora. E para resumir a história, que ela é bem longa, na verdade, senão nosso tempo não vai dar. Eu cheguei e chamei os amigos meus mais chegados do movimento espírita, que naquela época eu a gente já habilitava no movimento espírita, eu era palestrante, enfim. E chamei eles e falei assim, olha, é o seguinte, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu tenho aqui uma ideia de constituir uma entidade, um centro espírita. O nome do centro não estava definido ainda, nós definimos depois, né? Porque essa casa aqui, ó, de estudos, se chamava Centro de Estudos Amélia Maria Milagre, que é o nome da minha vovó, mãe do meu pai. E aí, vamos chamar o centro aqui de Centro Espírita Amélia Maria Milagre. Eu disse, não, eu não quero nada vinculado a mim. Quem tem que aparecer é o nome de Jesus. Senão vai falar, vamos lá no centro da casa da avó do Sérgio. Ia acontecer isso, eu tenho certeza. Minha avó até merece, mas eu tenho certeza que ela não vai se importar. Tanto é que o auditório leva o nome dela. Auditório Amélia Maria Milagre. Para quem não sabe, é a minha vovó, que eu converso com ela sempre. Tenho várias cartas dela, uma gracinha. Trabalha ativamente nesta casa. E definimos então, o nome do centro vai chamar Centro Espírita Jesus Nazaré. E eu falei assim, olha, eu tenho um terreno, eu vou doar o terreno, vou constituir a entidade, então, que vai chamar Centro Espírita Jesus Nazaré, eu vou construir, eu vou mobiliar, ninguém precisa de doar nem R$1, nem R$1, eu vou fazer tudo por minha conta. Em 12 meses eu entrego prontinho para funcionar com a chave na porta. Pronto, sem depender de ajuda de ninguém de vocês. Mas tem uma condição. Para mim fazer isso, só com uma condição. Se vocês se comprometerem a trabalhar nesta casa comigo, voluntariamente, sem ganhar absolutamente nada, e comprometido com a casa e com a causa do Cristo. Vocês topam? Acho que eles não botou muita fé em mim não, sabe, pessoal? Eles olhou para mim assim, como é que um magrelo desse vai gastar milhões numa obra dessa, que sozinho, sem pedir ajuda de ninguém, 12 meses ainda? Aí eles falaram para mim assim, tá,
nós topamos, pode construir, que a gente topa. E eu fui. Gente, nunca mais na vida eu faço uma promessa de tempo, porque você tem chuva, você tem falta de material, mão de obra, é um inferno. Quem mexe com construção aí sabe, é uma loucura. E o trem foi aquela loucura, aquele inferno, né? E o nosso sonho aqui em Divinópolis era fazer um congresso, realizar um congresso de saúde e espiritualidade, trazer médicos renomados, né, nacionalmente e até internacionalmente conhecidos, para falar sobre saúde na visão da doutrina espírita. E eu falei para o pessoal, pode fazer o congresso, que eu entrego a obra pronta, porque a gente nunca tinha feito, porque não tinha local. Ele, olha, mas é muito certo. Não, me deu um voto de confiança. E assim foi feito. Fizeram os convites para os médicos, oncologistas, neurocirurgião, enfim. E o congresso bombando, todo mundo fazendo inscrição, gente de longe fazendo inscrição, porque eram pessoas muito famosas, né, palestrantes famosos. Congresso marcado para o dia 14 de junho. Eu entreguei a obra no dia 10, faltando 4 dias. Quase morri, tanto trabalhar. E eu quero passar um pouquinho para vocês aqui, né, de como é que foi aqui esta obra, que aqui não tinha nada, pessoal. Aqui era mato, né? E aí eu quero mostrar para vocês, olha só, depois de construído, como é que ficou esta casa abençoada. Uma casa grande, que quando eu comecei a obra, não teve ninguém que chegou perto de mim e falou assim, beleza, vai dar certo. Todo mundo falou assim, você é louco, você é doido, né? Você está obsidiado, como é que você vai construir uma casa desse tamanho? Você está doido? Você não vai arrumar gente para trabalhar aqui? Frequentador da casa, que é isso? Essa casa vai ficar vazia. Quem que vai manter isso aqui? Todo mundo foi desfavorável. E eu falei assim, mas eu sou chato, né? Sabe que esse cara pelinha? Quanto mais eles falavam que não ia dar certo, eu falei, agora que vai dar certo mesmo. Ah? E aí foi isso. E aí o que aconteceu? Né? Esse foi o primeiro local de estudo que eu passei para vocês, né? E esse aqui era o local, olha só como é que era. Aí, tinha uma casinha velha. Essa é a frente do centro, gente, olha o estacionamento, olha. Esse é o estacionamento em frente, o estacionamento externo, que depois eu comprei e doei para o centro também o terreno. Esse é outro terreno, né? Olha lá, eu trabalhava aí, olha lá. Tá vendo? Olha os traços da espiritualidade, viu? De rosa. Esse é o auditório. Aquele caminhão lá é do meu pai, ó, descarregando cimento. E foi desse jeito aí, pessoal. Olha onde é que vocês se encontram agora hoje, olha lá. Construindo o salão de convenções, olha só. Tinha um caminhão dentro do salão de convenções, olha só. Olha lá, eu trabalhei também, ó. Tá vendo? Ai, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Olha pra você ver, ó. Viu? Homem trabalhador, hein? Olha, fazendo piso de granitina. Já colocando o forro do telhado. E depois de pronto. As obras do final, banheiro, os fundos do centro ali, o estacionamento. Primeira palestra com o nosso querido amigo Zé Amaral, a cozinha. Essa é aquela fonte que vocês vejam ali que é tão bonita, olha lá. Isso aí, meus queridos, foi um pouquinho da construção dessa casa. E aí, inaugurada no dia 10 de junho de 2012. E o tempo passou, o amor cresceu, né? E com o passar do tempo, mais pessoas foram chegando, mais frequentadores, né? Os estudos cresceram,
atendimentos nossos aqui, os acolhimentos aumentaram muito, mais trabalhadores, a espiritualidade amiga veio encaminhando, e a gente percebeu que era preciso então acolher mais ainda, e aí era necessário crescer mais ainda. A situação estava caótica aqui, o centro é muito grande, vocês perceberam, mas já estava pequeno, eu não tinha mais espaços aqui físicos, salas para acolher as pessoas. Nós estávamos igualzinho em UPA. Quando vocês chegam aqui, vocês veem aqueles biombos que estão lá no fundo do salão de convenções. Eu comprei aqueles biombos porque eu não tinha espaço. Então a gente colocava aqueles biombos nos corredores com a mesinha e atendia as pessoas igualzinho UPA. Eu estava assim, aquelas UPAs lotadas de atendimento, porque eu não tinha mais espaço físico aqui para atender as pessoas. E aí surgiu então a ideia de aumentar o centro. Aí o pessoal assim, você é louco, de novo, né? Você é doido, desse tamanho, você vai aumentar mais ainda? Sim. E aí surgiu a ideia de construção da nova ala Chico Xavier, com mais 24 salas ali. Um espaço dedicado aqui, né, ao estudo, ao trabalho mediúnico responsável e também ao acolhimento fraterno. Um ambiente que foi construído com muito esforço, sim, mas principalmente com muito amor. Eu vou passar um pouquinho aqui desta construção para que vocês possam ver. Essa é a nova ala Chico Xavier, sendo construída. Olha, salas mediúnica, salas de magnetismo, do passe magnético, diversas salas de acolhimento fraterno, de reuniões, mais salas mediúnicas, reuniões mediúnicas. E olha só que bonito que ficou. E aí, essa frase eu gosto muito. Nada é impossível, desde que lutemos por nossos sonhos com o máximo empenho, acreditando sempre que temos a capacidade para realizar. Olha só. E aí ficou o Centro Espírita, depois de pronto, aí, dessa forma, né? E hoje? Eu vejo, sabe, pessoal, que essa frase ela é de fundamental importância para a nossa vida, em todos os sentidos. Olha só, nada é impossível, desde que lutemos por nossos sonhos, com o máximo empenho e acreditando sempre que temos a capacidade para realizar. E olha só, de um simples culto no Evangelho no lar, na cozinha da casa da mamãe, na cozinha da casa do papai, nasceu essa obra. Aqui, olha a importância que é o Evangelho dentro do nosso lar, pessoal, né? E hoje, olha só, como está hoje? O que esta casa oferece hoje, tá certo? Eu quero passar para vocês aqui um pouquinho, que muitas pessoas, inclusive voluntários, é tanto trabalho que é feito aqui, que tem muita gente que não sabe nem o que acontece aqui dentro. Tantas tarefas, são centenas de trabalhadores voluntários nesta casa, cada um ali apencado ao seu setor, ao seu coordenador, tá certo? E hoje, atualmente, a casa oferece diversas oportunidades, né, de aprendizado, crescimento espiritual, tá certo? E o nosso objetivo aqui é estudar, não só a doutrina espírita, mas compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E aí nós temos então, olha só, os estudos. Hoje nós temos aqui os vários seminários, curso de passe, curso de acolhimento na casa espírita, curso de capacitação para evangelizadores na infância e adolescência, curso de iniciação ao espiritismo. Temos aqui a palestra, como hoje, que é às 19h30. Temos o estudo do livro Vinha de Luz e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que continua sendo feito toda quarta-feira às 19h. Desde aquela época, quando começou na cozinha da casa da mamãe e do papai, era às quartas-feiras às 19h. E foi transferido para cá às quartas-feiras às 19h. E temos aqui, no dia da palestra, pessoal,
que eu aproveito para fazer um convite aqui aos pais que aqui se encontram, que têm filhos, nós temos a evangelização infantil e a mocidade espírita aqui, aonde os pais, enquanto os pais estão aqui na palestra, os filhos estão separados por faixa etária aqui, juntamente também com os adolescentes. E eu queria convidá-los, porque eles prepararam aqui uma apresentação especial para todos vocês nessa noite tão importante. Eu quero pedir para as nossas crianças aqui entrarem. Vamos pedir para... Pode usar. Não, é porque esse aqui é o microfone das crianças. Nossas crianças e adolescentes que fazem aqui, elas se prepararam. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso querido amigo e grande companheiro, maestro Luizinho. Também agradecer às evangelizadoras, aqui a nossa coordenadora Andresa, né, pelo trabalho que tem feito com as crianças e com os adolescentes. E sob a batuta do nosso maestro Luizinho, prepararam aqui uma apresentação especial para todos vocês, nesse dia tão importante para esta casa aqui, né? Para cá um pouquinho, pode chegar para lá um pouquinho, está muito legal. Aqui, isso. Aqui, ó. Terceira fila. Aqui, ó. Chega para lá um pouquinho, deixa eu menino arrumar. Esses aí são atrás, são atrás. Ajuda a organizar isso na frente, certinho de cada um. Agora o problema. Não, vou colocar aqui em cima, né? Deixa eu dar um bolo. Olha, aí. Pessoal, boa noite a todos. Está frio, quem está sentindo frio? Pessoal, a primeira apresentação com as crianças da evangelização. A primeira apresentação nós tivemos poucos ensaios, mas a quantomia é boa, né? E a nossa ideia, do Sérgio, da Ana, a ideia do pessoal, é que a gente dê continuidade ao coral infantil. E a gente conta com a colaboração dos pais, dos responsáveis, pelas crianças, ok? Bem-vindos.
Ó. Pequenininho. Atenção na saída. Ordem. Que lindo, né, pessoal? Olha só. Olha a organização, olha a disciplina. Não é? O maestro é firme. Viu? Ah, que maravilha. É de cedo que começa o dia, né, pessoal? Obrigado, viu? Que maravilha, né? Obrigado, Maestro Luizinho, obrigado, evangelizadoras, obrigado a todos vocês, obrigado aos pais por confiarem as suas crianças a esta casa de amor e caridade. Como nos ensina um grande pensador, um grande filósofo, 300 anos antes de Cristo, não é? E ele falava, Pitágoras, educai as crianças e não precisará punir os homens. A responsabilidade dos pais é muito grande, meus queridos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai, honrai vossa mãe. Também está lá que a obrigação e o dever dos pais é ensinar o caminho reto e o direcionamento aos nossos filhos. Nós temos que fazer a nossa parte. E a Casa Espírita, a evangelização é o primeiro passo, não é? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo tantas crianças e adolescentes que estão participando aqui desse trabalho maravilhoso. E aí, pessoal, ainda continuando com os trabalhos que essa casa faz, nós temos também aqui o acolhimento fraterno e o tratamento espiritual, que é um espaço de escuta, orientação e amor. E dentro do acolhimento fraterno nós temos aqui, né, acolhimento fraterno, a evangelioterapia, o passe magnético e a equipe espiritual, tá certo? Então, a gente recebe aqui pessoas que chegam nessa casa aflitas. Muitos de vocês já foram acolhidos aqui nesta casa, não é verdade? Precisando do apoio, do amparo, do tratamento espiritual. E aí, às vezes chegando aqui até sem esperanças. E aí, passado alguns dias, aqui após o acolhimento fraterno, o tratamento espiritual, aonde a gente tem ali, não só a evangelioterapia, temos os passes, água frutificada, a orientação aqui baseada no Evangelho. Passado alguns dias, você encontra com a pessoa no corredor aqui sorrindo. Isso é muito importante, né? É uma bênção para essa casa. Então, inclusive aos acolhedores aqui, o nosso agradecimento por estarem sempre conosco aqui. E, além disso, nós temos também aqui as reuniões mediúnicas. Dentro das reuniões mediúnicas, nós temos a de educação mediúnica, para que são aqueles médicos que estão iniciando ali a sua questão da sua sensibilidade aflorada, da sua mediunidade. Temos a reunião de sustentação aos trabalhos dessa casa, temos a reunião de desobsessão e também a reunião de psicografia, onde a equipe está sendo treinada para as cartas psicografadas, que não daqui a muito tempo, em breve, esperamos, possamos estar aqui ofertando essas cartas aí psicografadas para todos vocês. Temos também a nossa livraria e a nossa biblioteca, olha só como ficou bonita, está sendo cadastrado todos os livros. Então, conhecimento que ilumina, inspira e transforma a vida. Então, nós temos aqui na livraria a venda de livros e temos também aqui a nossa biblioteca, onde vocês podem pegar livros emprestados, não tem custo nenhum, tá certo? E a leitura, com certeza, pessoal, continua sendo aqui uma das maiores ferramentas aqui de transformação moral e espiritual. O conhecimento eleva. Então, leiam livros, está aqui, é só pegar na biblioteca aqui, não tem custo nenhum. Além da livraria e biblioteca, nós temos também aqui o nosso bazar fraterno, olha só, solidariedade que acolhe e transforma as vidas. Então, nós temos aqui no nosso bazar roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utilidades para o lar, produtos, né, provenientes de todas as doações de vocês, da comunidade em geral. E esse trabalho aqui, né, junto, esse projeto do amor do Bazar Fraterno é muito bacana, porque a gente tem 2 bazar. Um bazar aberto ao público em geral, onde é vendido aqui as roupas a preços bem baixinhos, onde a gente ajuda a comunidade carente, ajuda todo mundo aí, né? Com esse recurso, os recursos são destinados aos projetos sociais dessa casa, tá certo? E tem o outro bazar solidário aqui também, que é para
as famílias assistidas. Aí neste salão onde vocês se encontram, nós destinamos boa parte dele, trazemos todas as roupas para cá, separadas todas por tipos, né? Como eu coloquei aqui, tem calçados, tem bijuterias, tem brinquedos, utensílios domésticos, cama e mesa, enfim. E todas as famílias recebem um crédito de R$40. Como é que funciona isso? Cada família, tudo custa R$1. E cada família pode, entre aspas, comprar 40 coisas. E é muito bacana, é o dia que eu mais me divirto, porque elas estão literalmente como se estivessem comprando, elas têm um crédito de R$40. Então, com isso, eu atingo 2 objetivos. Primeiro, a autoestima delas. Eu não estou dando nada, eu não estou ganhando nada, eu estou comprando, eu sou uma cliente do Shopping Jesus de Nazaré. E elas rodam aqui as mesas, as araras, olha a roupa, né? Gostei desse que não. É muito gostoso, né? E com isso também atingimos outro objetivo, que ela só vai levar o que ela precisa, porque ela sabe que ela pode comprar, entre aspas, né, 40 coisas. Ela pode pegar 40 coisas quaisquer. Então ela seleciona, e com isso ela só vai levar o que ela realmente precisa. E não vai levar coisas para depois descartar ou jogar fora, né? Então, é um dia muito bacana, é o dia que nós dizemos, isso só é possível graças às doações de cada um de vocês, tá certo? E aí nós temos os nossos projetos sociais aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Dentro dos projetos sociais, nós temos o Amor Solidário. Hoje, pessoal, nós temos mais de 200 famílias assistidas aqui no nosso projeto, aqui no nosso centro, aqui no Projeto Amor Solidário, tá certo? Nos projetos sociais. E todos os meses, né, normalmente no último sábado de cada mês, nós realizamos os encontros aqui com essas famílias. A gente tem as palestras educativas, não são palestras religiosas, não são palestras espíritas. A gente traz aqui o pessoal da Polícia Militar para falar sobre drogas, traz aqui o pessoal, né, de bancos, de instituições financeiras para falar sobre educação financeira, como não gastar, como não se endividar, médicos, ginecologistas para falar sobre planejamento familiar, como não engravidar. Nós temos famílias aqui que a mãe tem 12 filhos, imagina, né? Então a gente traz palestras aqui, né? O Dr. Cazé, agora o nosso promotor de justiça, no próximo sábado agora, nesse último sábado de junho, ele estará falando sobre a pedofilia. Trazemos pessoas aqui para falar como se comportar no local de trabalho, como se comportar numa entrevista de emprego, enfim. E doamos, né, obviamente, também, junto aqui, a cesta básica. Elas são recebidas aqui com farto café da manhã, bem gostoso. Também é ofertado ali a cesta básica para elas, junto com essas atividades que a gente colocou aqui, tá certo? E junto com isso nós temos aqui um outro projeto que é o Amor que Incentiva. Para essas famílias, para as pessoas carentes, nós ofertamos aqui os cursos, porque nós acreditamos que a educação é que transforma vidas, tá certo? Então nós temos aqui 2 salas permanentes de cursos. Hoje, por exemplo, na parte da tarde, nós já estávamos tendo curso aqui. Então nós temos aqui um curso de informática, onde temos aqui informática básica, informática avançada. Temos um salão de beleza completo, onde temos aqui corte de cabelo, manicure, pedicure, spa para os pés, design de sobrancelha. E olha só, já ofertamos aqui, né, esses cursos, já foram entregues mais de 160 certificados para essas pessoas que já puderam ingressar no mercado de trabalho, deixando de serem assistidas pelo centro, porque já conseguiram um emprego, tá certo? Aqui, esse é o objetivo, porque cada certificado, pessoal, representa uma nova oportunidade e um novo recomeço, tá certo? E temos também o Amor Materno. Esse projeto é maravilhoso. O Amor Materno, ele acolhe gestantes aqui em situação de vulnerabilidade social, tá certo? Então a gente oferece aqui a orientação através dos nossos psicólogos aqui, doamos aqui os enxovais para o neném, né, para o bebê, itens de higiene aqui, banheirinha e tudo mais. E a gente aproveita aqui para pedir doações, né? Quem puder contribuir aí com esse projeto, tiver lá roupinhas de neném, tiver banheirinha, tiver qualquer coisa que, material de higiene para essas crianças, que possam estar encaminhando para nós, para a gente poder ofertar para essas famílias. Nosso tempo é muito curto, mas eu quero fazer questão de contar aqui um caso para vocês. Uma senhora, mãe, futura mamãe, né? Lá de Maceió, ligou para uma pessoa pedindo o apoio, tá certo? Pedindo o apoio, e aí queria tirar o neném. Eu não tem jeito, não vou conseguir criar e tudo, eu quero abortar. E essa pessoa falou assim, não, então tá, você vem aqui para Divinópolis, que eu vou encaminhar você para um local que vai te ajudar a resolver esse problema.
E a pessoa veio, pensando que iria fazer o aborto. E aí essa pessoa trouxe ela para o Centro Jesus Nazaré. Chegou aqui, o que aconteceu, né? Acolhemos essa pessoa, passado um pouco tempo, ela estava com o neném nos braços, né? Então, assim, são histórias comoventes. Olha para você ver, ia ser uma nenenzinha, ia ser abortado. E acabou que, graças a esse projeto, ele teve essa oportunidade e também a mãe, tá certo? E o amor que transforma, pessoal. Esse é um projeto maravilhoso, recém aqui instituído por esta casa de paz, amor e caridade. Esse projeto, em apenas 9 meses de existência, nós já arrecadamos aqui mais de 10 toneladas de materiais que iriam para o lixo, contaminando o meio ambiente. E aí é muito bacana, eu quero aproveitar para convidá-los a abraçar essa causa do bem junto conosco, porque além de contribuir com a preservação do meio ambiente, né, a gente transforma esses recicláveis aqui em recursos para apoiar os nossos projetos sociais. E as famílias assistidas também participam desse projeto. Então, como vocês estão vendo aí na foto, nós temos uma caminhonetezinha com o nosso voluntário, que vai na casa dessas famílias, que elas vão juntando o que era para nós antigamente chamado de lixo. E eu estou, inclusive, assustado com o tanto de lixo que eu acumulava na minha casa e jogava fora. Eu, então, separei um tambor lá em casa, falei com a minha secretária do lar, né, a faxineira, falou assim, olha, tudo que for reciclável você vai colocando aqui, eu trago para cá. Eu fico assustado de ver por semana o tanto de papelão, o tanto de plástico, o tanto de latinha que a gente junta, e era tudo para o lixo, né? Então essas famílias vão juntando esses materiais, e quando tem uma quantidade razoável, vocês estão vendo aí na foto, olha só essa senhora aí, olha lá, encheu a caminhonetinha, olha só, encheu a caçambinha da caminhonete aí de reciclável que ela juntou. E esses pontos, como é que funciona? Essas famílias vão juntando pontos. Cada quilo de um material, ela vai ganhando pontos. Então, ela vai fazendo um cashback. E aí, no último encontro do sábado, a gente transforma esses pontos aqui, ela pode trocar num mercadinho solidário. Nós montamos um mercadinho aqui, como se fosse um supermercado mesmo, com gêneros de todas as situações. Material de limpeza, de higiene pessoal, perfume, desodorante, né? Guloseimas, enfim, coisas que não compõem normalmente a cesta básica. E ela troca esses pontos aqui, então elas fazem uma compra, e é gostoso demais, porque ela vai juntando, e aí o pessoal vai arrumando mais doadores ao entorno ali, com os vizinhos, junta para mim, não joga fora não, e aí o nosso voluntário vai lá na casa dessas pessoas, traz para cá, tá certo, e aí ela vai lá, e os primeiros e segundo os 3 primeiros colocados, que são muitas famílias que juntam mais recicláveis, ainda ganham uma premiação aqui, incentivando mais ainda essas pessoas a não jogarem mais fora o que era lixo e que se transforma em reciclável. E eu convido a vocês, junta na sua casa, vamos ajudar o nosso planeta que nos acolhe. Olha, você vê, 9 meses, mais de 10 toneladas, só aqui. Imagina isso em Divinópolis, imagina isso em Minas Gerais, no Brasil, no mundo. Quanto de lixo que a gente joga contaminando o nosso planeta Terra. Né? Então, isso tudo é transformado em outros materiais, tá certo? Então, junta na sua casa, traz para cá, vai juntando, vai trazendo aqui, a gente tem um local adequado para poder ir armazenando, tá certo? Então a gente tem aqui, a gente aceita aqui a latinha de alumínio, né? Papel, papelão, plástico duro, óleo de cozinha, que em vez de jogar lá e ir para o rio, vai colocando e armazenando aí em garrafinhas PETs aí bem lacradas e traz para nós aqui, tá certo? E eu queria falar um pouquinho deste livro, pessoal. Esse livro que eu falei no início aqui, é o meu livro que eu lancei no ano passado, e eu conto muitas histórias, inclusive essa que eu comecei aqui, como é que eu conheci o Espiritismo, como é que eu construí essa casa, só que com mais detalhes. Como o nosso tempo é muito curto, eu resumi bastante a história. Mas aí vocês vão poder ver de uma forma bem mais detalhada aqui. O livro está aí à venda. E esse mês de junho, que é o aniversário do Centro Espírita de Jesus Nazaré, me falaram aqui, a direção da casa me falou que o livro está em promoção a R$ 39,90. Então passa na livraria e eu faço questão de autografar, tá certo? Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gostei desse livro, eu gostei do livro. Né? Principalmente eu vou dizer para vocês, né? O início é muito bacana e tal. A 5ª parte. A última parte do livro, outro dia eu estava relendo o meu livro, olha para vocês verem, e eu me emocionei muito com algumas histórias que eu selecionei, conforme eu disse para vocês. Eu viajo muito, né, dando palestras em várias cidades aqui, e nas minhas andanças aí, nas cidades, nos outros estados, enfim, eu vou de carro e levo dentro do meu carro umas matulinhas que eu chamo aqui de
kits fraternos. Ali eu coloco roupas, agasalhos, coloco alimentos, coloco material de higiene pessoal, levo cobertores, levo leite de tampinha, para dar para eles, porque eles vão bebendo e vão tampando, e vou parando na estrada por os andarilhos. Aqui faço esse trabalho todas as noites. Hoje, quando eu sair daqui, eu vou rodar as ruas de Divinópolis. Eu faço isso todas as noites. E nas estradas também. E vou parando nas ruas aí, ajudando essas pessoas e nas estradas. E eu paro, né? Eu só não dou, eu vou conversando com eles. Aí eu converso, bato um papo, e aí eu escuto a história de cada um deles. E selecionei algumas das milhares de histórias, selecionei algumas desse livro, que realmente me levaram às lágrimas quando eu estava relendo, porque são realmente muito emocionantes. É um povo muito sofrido aí nas estradas. São os chamados invisíveis. Você passa de carro, você nem vê eles. Essa é a verdade. Comecem a reparar o tanto de gente que tem na estrada. E eu conto algumas histórias, e aí vocês vão poder ler neste meu livro, tá certo? Bom, pessoal, o nosso tempo realmente é muito curto, mas eu quero fazer aqui um agradecimento especial, tá certo? O agradecimento especial a cada um de vocês, frequentadores e doadores dessa casa, que através das doações das roupas, dos alimentos, né, que são ofertados nessa casa, tornam possível esse trabalho. Mas quero fazer um agradecimento especial aos voluntários trabalhadores desta casa, que sem eles, esta casa seria apenas uma casa bonita, uma casa muito grande, com paredes enormes, mas quem faz o trabalho não são essas paredes, quem faz o trabalho são os voluntários. E eu queria convidar os voluntários para estarem aqui agora na frente, junto comigo, tá certo? Porque sem esses voluntários seria impossível de nós fazermos esse trabalho. Quero agradecer a todos esses voluntários que aqui se encontram, extensivo a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles que estão trabalhando também hoje, né, nos demais setores, pois nós temos uma quantidade muito grande de voluntários, graças a Deus. Esses que aqui se encontram, podem saber aqui, meus queridos amigos, representam uma parcela dos trabalhadores desta casa de paz, amor e caridade. Eu quero fazer questão aqui de chamar todos eles para que possam estar junto conosco aqui nesse dia tão especial. Vamos pedir para essa homenagem é para vocês, voluntários desta casa. Eu disse e volto a repetir, sem vocês, que estão representando todos os demais voluntários desta casa aqui, né? As nossas evangelizadoras, a todos eles, seria para nós impossível realizar esse trabalho, tá certo? Porque o trabalho é feito por mãos, mas principalmente pelo coração de cada um dessas pessoas que se doam aqui de corpo e alma para a realização desse trabalho. E eu estou... É um dia muito especial para mim, meus queridos. Eu fiquei com medo de não dar conta de fazer essa palestra até o final. Porque no decorrer da minha fala, eu fui relembrando de vários, aqui, quando foi passando as imagens aqui no telão da construção, e eu fui lembrando cada tijolinho desta casa, cada piso que foi feito aqui, tantas coisas, né? E foi feito, pessoal, aqui foi feita uma composição de um hino para esta casa, um hino do Centro Espírita Jesus Nazaré, que o nosso compositor, Geraldo, ele fez a composição desse livro, desse hino tão bonito, que eu gostaria aqui, que nós pudéssemos entoar esse hino, para que vocês possam, queria que todos pudessem estar aqui, abrissem aqui os seus corações, a sua voz, para que nós pudéssemos cantar, encerrando aqui esta palestra de hoje, com esse hino tão importante para esta casa e para todos nós. E aproveito para convidar a vocês,
a se tornarem um voluntário desta casa, porque é dando que se recebe, meus queridos. As pessoas às vezes me falam assim para mim: ah, Sérgio, tem um evento assim, em tal lugar, tem uma festa. Eu não posso, eu tenho que estar lá no Centro Espírita Jesus Nazaré, onde nós temos atividades. E eles falam para mim assim: mas todos os dias você vai lá? Sim, sim, mas credo, aquelas pessoas precisam tanto de você assim lá? Eu disse, não, ninguém precisa de mim lá, eu preciso de estar lá. Ai de mim, se não fosse aquela casa que me acolhe. Então, na verdade, e esses voluntários que aqui se encontram sabem disso, nós não estamos aqui ajudando, nós estamos recebendo ajuda. Na verdade, os maiores ajudados somos nós mesmos. A espiritualidade que está sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo. Então, eu convido a vocês a colocarem um crachá desse, porque para nós é uma alegria, um prazer e uma honra ser o voluntário desta casa de paz, de amor e caridade. E eu convido a todos agora para que nós possamos abrir aqui os nossos corações para cantar esse hino tão bonito aqui, que é o hino do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Vamos lá, Geraldo. Casa de oração, de amor fraterno, onde pedimos paz e luz ao Pai eterno. Recebem muitas bênçãos aqueles que têm fé. Ó casa de oração, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Senhor, ouça nossas preces, pedidos que nos saem do coração. Dai forças, luz, sabedoria, para abrandar a dor do nosso irmão. Ó casa de oração, de amor fraterno, onde pedimos paz e luz ao Pai eterno. Recebem muitas bênçãos aqueles que têm fé. Ó casa de oração, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Somos operários de tua messe, estamos aqui para servir, enxugar as lágrimas dos que choram, ajudar quem está triste a sorrir. Cadê? Ó casa de oração, de amor fraterno, onde pedimos paz e luz ao Pai eterno. Recebem muitas bênçãos aqueles que têm fé. Ó casa de oração, Centro Espírita Jesus de Nazaré. De novo assim, ó. Ó casa de oração, de amor fraterno, onde pedimos paz e luz ao Pai eterno. Recebem muito
muitas bênçãos aqueles que têm fé. Ó casa de oração, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Centro Espírita Jesus de Nazaré. Ai. Eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez aos queridos amigos voluntários, meus irmãos de caminhada, a todos vocês frequentadores desta Casa de Paz, Amor e Caridade, por esse momento tão importante nas nossas vidas e na minha vida. A cada um de vocês, o meu eterno agradecimento. Que Jesus abençoe, que Jesus proteja, que Jesus ampare a cada um de vocês hoje e sempre. Um grande abraço, meus queridos, e muita paz. Muito obrigado a todos.